Então o tema de hoje é até quando? O tema de hoje é até quando? Até quando serei imaturo? Até quando vou reagir como depois eu me arrependo de ter reagido daquela forma? Você sabe que existem alguns momentos na vida que eu fiz o que eu fiz, depois fui para casa e falei assim, meu Deus do céu, por que eu fiz aquilo? Por que eu reagi daquela forma? Por que eu falei daquela forma? Por que eu... A verdade é essa, mas aí já foi. Você já viu aquela frase que eu sempre falo, que a vida é o fenômeno que vive para frente, mas entende para trás? A vida é o fenômeno que vive para frente, mas entende para trás. Depois de um mês, depois de 2 meses, olhando para trás, você percebe, meu Deus do céu, como eu fui criança, como eu fui menino, como eu agi como um adolescente. Quem já, gente? Pelo amor de Deus, me ajuda, porque eu levanto até as pernas. Quem já? Até hoje, às vezes eu faço algumas brincadeiras. Meu Deus, eu brincava dessa forma quando eu era adolescente. Porque existem alguns momentos na vida, ou estágios na vida, etapas na vida que você já se encontra, que não pode mais contemplar brincadeiras de menino. Não pode mais contemplar reações de menino, porque isso pode colocar muita coisa a perder. Imagine só, por causa de uma pequena ofensa, você leva ela na alma e de repente você arrebenta meio mundo, você coloca muita coisa a perder. Então hoje eu queria propor esse tema, com muito carinho aos irmãos. Eu disse que é uma mensagem de maturidade. Todos nós, começando por mim, preciso amadurecer. Então eu queria propor esse tema com muito carinho a todos. Até quando? Até quando você vai ficar entrando em discussões desnecessárias? Até quando? Até quando você vai assumir todas as brigas para você? Porque veja bem, você pode até vencer aquela batalha. Venci. Estou todo arrebentado, mas venci. Aí a pergunta seria, para quê? Por quê? Por que você entrou naquela guerra? Você venceu, e aí, gostou? Legal, pronto, venceu. E aí? Agora está todo arrebentado. Vai te levar aí mais ou menos 1 ano para poder recuperar, para cicatrizar as paradas. Então, até quando eu não saberei escolher as minhas batalhas? Até quando eu vou assumir todas as ofensas para mim? Você já imaginou se Jesus fosse se sentir ofendido com tudo que ele passou? Porque o mesmo povo que diz Ebenezer, Hosana, glória nas alturas, é o povo que fala Barrabás. É o mesmo povo. O mesmo povo que vê ele entrando com o jumentinho e todo mundo acenando para ele, com palmeiras, com folhas de palmeiras. Hosana, Hosana, é o mesmo povo que depois não solta Barrabás. Agora, já imaginou você curar uma pessoa e depois vê-la clamando por Barrabás? Já imaginou você se dedicar tanto no ministério, tanta entrega no ministério, tanta entrega para a família, tanta entrega para os amigos, e de repente você vê o próprio amigo ou a própria família falar Barrabás? E aí você leva as ofensas na alma e não vive mais a vida. Você fica amargo, você fica ácido, você fica cansativo. Você passa a não acreditar mais em gente verdadeira. Por quê? Porque as mentirosas colocaram o seu coração para perder. A pergunta seria, até quando? Até quando? Até quando eu vou estar me ofendendo o tempo todo? Até quando eu vou ficar com birra o tempo todo, embirrado? Eu vou ficar com a cara fechada, carrancuda? Até quando eu vou ficar levando coisa do passado na alma? Até quando eu vou ficar falando daquele problema de 5 anos atrás? Até quando eu vou ficar amargo da sociedade que não deu certo há 7 anos atrás? Até quando eu vou ficar amargo do casamento que não deu certo? A pessoa já casou, já tem filho com outro, você até hoje está carrancudo, meu Deus do céu. Rapaz, nada melhor que um novo amor para curar um velho. Anda. A gente luta pela restauração, a gente luta pela restauração matrimonial. Mas quando não tem jeito, a gente luta pela restauração individual. Não deu restauração matrimonial? Vamos na palavra. Primeiro, esforça-te. Vamos esforçar aqui. Vamos esgotar tudo. Não tem jeito, não tem não. Restauração individual, gente. Bora para frente. Tem uma vida para viver. Vida para viver. Pergunta, até quando? Será que você consegue olhar dentro do olho da pessoa que está sentada do teu lado e falar assim, até quando, cidadão? Até quando? Reclamando das mesmas coisas, falando as mesmas coisas, murmurando das mesmas coisas. Até quando?
Quero falar sobre isso. Vamos ler. Marcos 9, 14 a 19, na Nova Versão Internacional. Marcos 9, versículos 14 ao 19, na Nova Versão Internacional. Diz assim: quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Entenda a passagem, entenda o versículo, olha só. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, ou seja, alguém está chegando. Jesus com alguns dos seus discípulos, chegando onde estavam os outros discípulos. E qual é o cenário? Que esses estavam discutindo com mestres da lei. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? É interessante. O que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu. Mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Várias lições nesse texto. Mas eles não conseguiram. Eu pedi para eles, mas não conseguiram. Respondeu Jesus: ó geração incrédula. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Até quando? Jesus está falando: até quando vocês vão ficar clamando pelas mesmas coisas? Até quando vocês não serão eficientes? Até quando vocês não aprenderão com as experiências que vocês já tiveram no passado? Se eu livrei vocês no passado, por que eu não livro agora? Até quando? Até quando vai ficar dando volta, lutando com as mesmas coisas? Até quando? É isso que Jesus está dizendo. Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando, cara? Até quando terei que suportá-los? Tragam um menino. O final dessa passagem é linda, porque ele fala assim: ó, traz para mim que eu resolvo. É isso que ele está falando. Traz para mim que eu resolvo. Vocês não resolveram, né? O pai chegou e falou assim: ó, levei lá para os seus discípulos e eles não resolveram. Quantos de nós o mundo está chegando para que nós venhamos a resolver e nós não resolvemos? Por quê? Porque estamos entretidos com a nossa problemática, com as nossas murmurações, com a nossa meninice. O mundo está buscando por respostas e nós não estamos conseguindo ser a resposta para o mundo. E aí vem Jesus falando: até quando? Até quando, geração incrédula? Até quando vocês não vão resolver os problemas que estão aí bem diante de vocês, na família, nos amigos, na empresa? Até quando vocês serão um problema e não solucionadores de problemas? Até quando? Até quando? Até quando você vai ser o fabricante do problema e não a ferramenta que soluciona? Até quando? Eu fico observando, né? O cenário aqui é um cenário meio complicado. E por que eu chamo de um cenário complicado? Porque é difícil quando você libera alguns discípulos à frente para executarem trabalhos e eles ficam entretidos com coisa que não deveria. Com isso eu quero dar a lição número 1. Lição número 1. O povo sempre será plateia de discussões, mas se curvará a soluções. Povo é plateia de discussão. Começa uma discussão que junta gente. Você ouve uma batida de carro ali, ó, junta um monte de gente para ver o que aconteceu. Começa um a falar mais alto, todo mundo para, porque o povo sempre será plateia de discussões, mas quando soluções chegam, eles se curvam. Eles se curvam. A grande pergunta seria: eu tenho entretido pessoas ou atraído pessoas? Eu tenho entretido pessoas ou atraído pessoas? Porque para entretê-las é fácil.
e atraí-las. Pessoas são atraídas a pessoas, a gente, que eles identificam ter soluções para eles. Mas elas são entretidas por pessoas engraçadas, são entretidas por brigas, por discussões. Mas se as pessoas estão sendo entretidas por você e não atraídas por você, é porque você está envolvido em um monte de coisa que você não deveria estar envolvido. Entenda algo, a missão nunca esteve ligada em discutir com os mestres da lei, mas sim ligada ao povo. Jesus enviou os discípulos para gerar milagres no meio do povo e não para ficar discutindo com o religioso. Olha o versículo 14, olha só, versículo 14. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles. Deles quem? Dos discípulos. E os mestres da lei discutindo com eles. Meu amigo, você não está aí para discutir com gente religiosa, não, você está aí para operar milagres. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Aqui é um cenário, nessa passagem, de discípulos negligenciando o povo e dando atenção para religioso. É quando eu fico prestando atenção no que o outro acha de mim, ao invés de curar o povo. É quando eu fico prestando atenção no que uma outra igreja, num outro pastor, um outro padre, o que quer que seja, líderes religiosos, que começam a criticar as nossas obras e o que nós estamos fazendo, ao invés de me concentrar em visitar o meu povo, em cuidar do meu povo. Eu fico mais preocupado em discutir com quem discorda da minha doutrina do que em exercer benevolência para com aqueles que Deus colocou no meu pastorado. Não está errado. Isso é sinônimo de maturidade. É quando você está discutindo o tempo todo lá fora com gente, ao invés de cuidar da sua esposa, ao invés de cuidar do seu marido. Lá fora você quer ter razão nas suas doutrinas, mas aqui dentro você está perdendo seu filho. Você está perdendo sua filha. Até quando? Eu disse até quando? Para de ficar discutindo com gente que só drena a sua energia e comece a investir energia com quem tem interesse em te ouvir. Posso ouvir um amém? Só um, tá bom. Fica discutindo com gente que só fica sacando a sua energia, drenando a sua energia, drenando. Rapaz, investe em pessoas que te consideram. Investe em pessoas que veem em você uma palavra importante para eles. Eu glorifico a Deus pelos amigos que Deus tem me dado nos últimos dias. Eles têm me ajudado a me tornar melhor. Eu vou ficar prestando atenção em quem me critica na internet? Ah, pelo amor de Deus, gente. Come on now. Talk to me a little bit. A riqueza está em saber com quem que você fala e não somente quem te ouve. Porque está todo mundo te ouvindo, mas com quem você está falando? Está todo mundo te ouvindo, mas com quem você está falando? Porque às vezes tem um monte de gente me ouvindo que não tem interesse em me ouvir. Estou gastando meu tempo ali. Os discípulos, gastando tempo. Jesus chega e eles discutindo com mestres da lei. E observe que sai da multidão um pai desesperado. Sai da multidão um pai desesperado com um filho endemoniado. E ao invés dos discípulos estarem prestando atenção na necessidade, eles estão discutindo com o mestre da lei. Entendeu, filho? Vocês estão entendendo a sacada dessa escritura? Lição número 2. A lição número 2 é muito interessante, porque Jesus é o Deus que questiona. Jesus, ele é o Deus que questiona. Em alguns momentos da nossa vida, ele vai chegar para a gente, vai nos questionar. E ele não vai nos questionar porque ele não saiba da resposta. Ele vai nos questionar para nos redirecionar. É como ele fez com Adão, né? Adão, onde tu estás? É uma pergunta. Não é porque ele não saiba onde Adão estava. É simplesmente, Adão, agora você sabe aonde você está. Você entende agora a sua nova fase. Você entende agora a sua nova condição. A pergunta foi para Adão, não foi para ele. A pergunta não era geográfica. Era condição de espiritualidade, condição humana. Adão, onde tu estás? Se eu ouvi sua voz caminhando no jardim e vi que estava nu, com vergonha, me escondi. Quem te disse que você está nu? Você vê o Deus que questiona, o Jesus que faz pergunta. Jesus é o Deus que questiona. E no versículo 16, coloca na tela novamente, diz assim: perguntou Jesus.
O que vocês estão discutindo? Às vezes Jesus me faz essas perguntas. Por que você está preocupado com isso? Por que você está falando nisso? Por que você está discutindo esse assunto? Por que esse camarada continua sendo seu amigo? Por quê? Por que você está pensando sempre a mesma coisa? Eu já não te livrei disso. Eu não te enviei para essa terra para vocês serem solução. Por que vocês estão discutindo com gente que não tem interesse em saber o que você pensa? Mas sim em provar para eles que eles sabem mais do que você. Hoje em dia existe uma discussão nas plataformas evangelísticas de pastores e pastoras para saber quem sabe mais teologia. Eu não quero saber mais teologia do que o outro pastor. Eu quero saber o quão efetivo eu sou com as almas. Impondo as mãos, elas são saradas. É isso que eu quero. Quem tem a igreja maior, quem é mais elevado, que se lasque isso tudo. Eu quero saber o quão efetivo eu sou em obediência a Deus. Só isso que eu quero. Meu nível de importância não está nos olhos das pessoas, mas no coração de Deus. E o que Ele declara sobre mim é suficiente. Glória a Deus. Toda a insegurança vai para o lixo quando você redireciona a sua mente. Eu estou falando sobre maturidade. Fala para Elias: Elias, o que você está fazendo aí dentro? O que você está fazendo dentro dessa caverna escura? Porque se eu ouvir uma mulher falar bobeira, eu te uso para você matar um monte de profeta, falso profeta. Aí agora você corre de uma mulher que está falando besteira? O que está acontecendo, Elias? Por que você está nessa caverna escura, Elias? Sai, que eu vou falar contigo. Preste atenção. Deus, Ele sempre vai te encontrar nas suas cavernas escuras, mas Ele jamais irá revelar detalhes na escuridão, só na luz. Ele te chama a atenção na sua caverna, mas só revela a mensagem fora dela. Então, se você quer ouvir detalhes de Deus, revelações de Deus, você tem que sair da caverna. Porque Ele é o Deus que questiona o que você está fazendo, para onde você está olhando, para onde você está indo. Desde criancinha eu aprendo isso, através da musiquinha que eu aprendi na escola bíblica dominical. Cuidado, olhinhos no que vê. Cuidado, olhinhos no que vê. O Salvador do céu está olhando para você. Tchá, tchá, cuidado, pezinho, pra onde anda. Está olhando para você. E cuidado, pouquinho no que. Cuidado. O Salvador do céu está olhando. Cuidado, pouquinho no que. Cuidado, mãozinha no que. Cuidado, mãozinha no que toca. E cuidado, ouvidinho no que ouve. Bem forte, vai. Cuidado, ouvidinho no... cuidado. Ele é o Deus que pergunta: você está ouvindo quem? Por que você está tocando nisso? Por que você está se inserindo nisso? Se a pergunta não contemplar uma resposta que vale a pena, então mude sua vida. Faça a pergunta para você: contemplou uma resposta que não vale a pena? Então mude sua vida. Mude sua vida. Eu fiz uma autoanálise, fiz perguntas para mim e identifiquei que não tenho resposta plausível. Então mude sua vida. Mude sua vida, cara. Lição número 3. Lição número 3. Meu Deus do céu, eu sinto uma unção de Deus tão grande. Lição número 3. Quando perdemos tempo com discussões desnecessárias,
perdemos o foco da verdadeira necessidade. Perdemos o foco da verdadeira necessidade. Aqui está a foca, não é o foca não. É o foco da verdadeira necessidade. Olha só o versículo 17 que diz: um homem no meio da multidão. Você está discutindo com um fariseu religioso. Gente religiosa cansa. Sabe? Gente moralista cansa. Gente chata. Tem um monte de gente de igreja assim, cansa. Tem a língua do tamanho da gravata que eu estou usando. Entendeu? Cansa, cara. Sabe? Chega uma pessoa que não anda como eles andam, que não fala como eles falam e tal. Chega um pecador na igreja, um simples assim, terráqueo. Rapaz, eles oprimem essa pessoa e falam, porque Deus, eu quero, tal. Ai, que canseira. O camarada vê a placa de exit que está ali, ele sai e fala, vou ser o melhor pecador que o mundo já viu, porque não dou conta dessa igreja aqui não. Porque quando a gente perde tempo com discussões desnecessárias, a gente perde o foco da verdadeira necessidade. Do meio de uma multidão sai um homem, dizendo, mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Enquanto os discípulos estavam falando muito com os religiosos, tem um espírito oprimindo um que não consegue falar. Existem pessoas em necessidade e muitos de nós estamos preocupados em provar nossa teologia. Discussão com o mestre religioso. Tem gente endemoniada, gente, do nosso lado, em busca de libertação. E nós estamos discutindo com gente já liberta. Tem gente em busca de libertação e eu estou discutindo com um crente que já está salvo. Ah, vocês não estão me ouvindo. Posso dizer mais? Tem pais desesperados em busca de um milagre para os seus filhos. E os filhos de Deus discutindo assuntos que não promoverão transformações. O diabo, o capeta, o satanás, o capiroto, coisa ruim, está calando pessoas por aí. E a gente está falando muito com outras. Olha ao seu redor. Olha ao seu redor. Será que você consegue perceber que está perdendo muito tempo com gente que já está cega a multidão, já está cega a multidão? Você está perdendo tempo com gente que não enxerga mais a necessidade do povo. Sabe muito de Bíblia, mas não sabe nada de ternura. Sabe muito de escritura, como os mestres da lei. E Jesus vira para eles e fala assim, vocês são como sepulcros caiados, lindos por fora, mas podres por dentro. Vocês são pesados. Vocês ficam na porta, não deixam ninguém entrar. E também não sai daí. Lição número 4. Quando nós não nos importamos, não realizamos. Quando nós não nos importamos, não realizamos. Olha só o texto. Onde quer que o apanhe, joga um no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles, que vergonha. Não é porque você é discípulo que você é ungido, né? Tem gente que é discípulo, tem gente que está na igreja, mas não consegue fazer nada significativo. Por quê? Porque não se entregou adequadamente, está perdido, está desorientado. Eles não conseguiram. Porque quando a gente não se importa, a gente não realiza. Sabe por quê? Porque os discípulos naquele momento estavam se importando com a discussão com o mestre da lei e não com a necessidade de um menino endemoniado. Às vezes a gente está aqui dentro da igreja, Life House, nos importando com um monte de programa, um monte de situação, esquecendo que tem um que clama do lado. Por que a gente tem pressa de ir embora? Acaba o culto, você não tem casa para comer não? Vai morrer de fome se aguentar mais um pouco? Por que você não fica aqui para abraçar o tanto de gente que for necessária? Por que você não demonstra o evangelho através do seu abraço, do seu aperto de mão? Porque você é o primeiro a ir embora. Fica aqui, conversa, dialogue, compartilhe. Você nunca sabe quando um abraço vai mudar a vida de uma pessoa. Tem gente que conquista num abraço que me leva a semana inteira preparando uma mensagem e pregando uma hora.
Observe como esse versículo tem detalhes. Olha só. Onde quer que o apanhe, joga no chão. Um detalhe. Segundo detalhe, ele espuma pela boca. Terceiro detalhe, range os dentes. Quarto detalhe, fica rígido. Tem gente do seu lado querendo revelar detalhes para você, mas você está discutindo com o religioso. Detalhes. Tem gente que precisa falar. Você tem paciência para ouvir? É por isso que todos os cultos, seja de quarta, quinta, seja qual for o culto, acaba o culto, eu me assento aqui. Eu fico aqui. Quem tiver paciência em falar comigo, espera. Se não tiver paciência, está tudo bem. Mas eu fico aqui. E tem gente que se assenta do meu lado e começa a falar detalhes. Pastor. Através dos detalhes, eu faço um diagnóstico. E através do diagnóstico, eu opero. Nós não temos mais paciência. É a geração do curto. O texto grande no Facebook, no Instagram, a gente passa o dedo. A gente não tem, o texto largo, quer dizer, né? A gente só quer texto curto. Texto curtinho. É por isso que é a época do cartaz digital. Tudo num cartaz digital. E mesmo assim, liga e pergunta, mas onde é? Está no cartaz. Que horas é? É o povo do curto, cara. Lê livro? O que é livro? Quanto tempo faz que não lê um livro? Sabe? É por isso que a impetuosidade é crônica. Nós perdemos a paciência no lidar um com o outro. Perdemos a paciência, não temos mais paciência. Não temos mais paciência com as personalidades. Não temos. Tem gente que fala mais devagarinho mesmo e tal. Você tem que ter paciência. Oh, meu Deus do céu. Mas tenha paciência, é gente. Gente que se importa com gente na igreja de gente. É importante. Jesus se importou com gente. Morreu por gente. Eu só quero te dizer uma coisa. Ser discípulo não significa ter autoridade. Esses aqui, ó, foram apresentados uma causa e eles não conseguiram. E você tem conseguido? No dia a dia você tem conseguido? Porque isso aqui agora é uma redoma de poder. Oh, glória, sentindo um poder aqui. E na segunda você sente? E na terça você sente? E na quarta? Última lição, 5. Última lição. Até quando não responderemos adequadamente? Versículo 19. Respondeu Jesus: ó geração incrédula. Até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Traga o menino. Vou resolver. E tem coisa que Deus resolve mesmo. Por amor, por graça. Porque se fosse depender da nossa performance, a gente estava perdido. Glória a Deus pela graça de Deus. Quem fala, traz o menino. Eu resolvo. Mas eu resolvo te ensinando. Será que da próxima vez você vai depender novamente? Gente, olha só. A incredulidade não limita Deus, mas irrita Deus. Vocês não lembram de Moisés não falando para ele, eu não sei falar. Lembra não? Eu não sei falar. Moisés, eu não sei falar. A palavra do Senhor fala assim, ó, e Deus se irou. Aí sabe o que aconteceu? Moisés, eu vou preparar Arão. Arão vai te ajudar. Caramba, se Moisés tivesse aceitado e não desse trabalho para Deus, quem sabe não existiria bezerro de ouro, né? Que quem te ajuda, que não era para estar ali, também te atrapalha. Já entendi. Ah, vocês não estão comigo não. Gente, entenda uma coisa. Toda conversão genuína, todo desenvolvimento adequado, discípulos, do discipulado, deveria nos projetar a uma emancipação eficiente. Vocês não são treinados para continuar dependentes. Vocês são treinados para se emanciparem, para executarem maiores obras. Maiores obras vocês farão. Jesus foi um líder tão fantástico que fez da necessidade física dele na terra desnecessária.
Ele disse: agora importa que eu vá, e maiores obras vocês farão. Emancipação. É por isso que ele fala: até quando terei que suportá-los? Até quando estarei com vocês? Ou seja, gente, começa a resolver aí, porque senão vai lascar. Até quando? Até quando a gente vai estar chorando pelas mesmas coisas? Até quando nós estaremos sendo afetados pelas mesmas coisas? Até quando a gente vai carregar essa ofensa? Até quando a mesma meninice? Até quando? Até quando a gente não avança na vida? Até quando? Até quando? Olha, eu digo para vocês, eu quero crescer. Eu quero crescer, cara. Eu quero crescer. Porque quando a gente não presta atenção na verdadeira missão, a gente acaba nos perdendo na plataforma da distração. Hoje em dia tem mais gente distraída do que focada. Quando a gente perde a noção da missão, amado Paulinho, a gente se perde na estrada da distração. Isso é perigoso. Os discípulos se perderam na plataforma da distração quando começaram a bater boca com quem não deveria. Deveriam estar com atenção na missão. E você? E você? Feche teus olhos. Oh Deus poderoso. Eu disse que essa é uma mensagem de maturidade. É uma mensagem de redirecionamento. Ele é o Jesus que pergunta. Ele é o Deus que orienta. Até quando? Será que você consegue puxar aí na sua memória situações que você está cansado de lutar com elas e que você decide hoje jogar no altar e falar assim: o meu até quando é hoje? O meu até quando é agora? Eu vou sair por essa porta preta e passar por aquela porta de vidro, e o até quando é agora. Essa situação se esgota hoje. Eu não vou carregar isso mais para o meu carro. Eu não vou entrar na minha casa com essa situação. O meu até quando é agora, é hoje. Traga o menino, pode trazer para mim, Jesus, que eu resolvo. Gente intrépida, gente ousada, que não fica orando por qualquer coisa. Mas quando entra na presença do Senhor, Deus olha e fala assim: esse aí só apresenta a causa bruta. Pode vir que eu vou resolver. Porque eu sei que o restante ele está, dando pau no diabo. Até quando? Vamos ficar perdendo tempo com as nossas vaidades, com os nossos orgulhos. Me machucou. Até quando? Cadê a casca de crocodilo? Cadê? É pelinha de lagartixa? Cadê a mordida? Cadê? Cadê o olhar doce, mas ao mesmo tempo cobra? Que isso? Cobra? É. Sede mansos como a pomba, prudente como a... Mas serpente é um nome também romantizado. Vamos falar cobra. Manso como a pomba e prudente como a cobra. Sagacidade positiva. Eu não estou falando da cobra maldição. Eu estou falando daquela que Jesus disse: seja manso, puro, com ternura, com doçura, comendo na mão das pessoas, sem essa suspeição absoluta. Para tudo você tem uma suspeita. Não, seja manso, mas ao mesmo tempo prudente. Prudent. We gotta be prudent. Who are you talking to? Who are you listening to? Who are you walking to? You got to be prudent. You got to watch your mouth. You got to watch the things that you do in your life. People that you allow to speak into your life. You got to watch that. Until when? We're going to be immature. Kids. Little minds. Struggling. A parada é contigo. Bate no peito e fala assim: é comigo. Comigo. Ele me mandou na frente, assim como fez com os discípulos.
tem gente endemoniada do meu lado, tem pai desesperado, tem situações complicadíssimas. E o que eu vou fazer? Depois eu vou ficar com a minha cara rachada de vergonha quando Jesus se apresentar e o camarada ir lá para ele e falar assim: ó, não conseguiram resolver não. Não resolveram não. Eu sei que vão lá na igreja, viu, Jesus? Fica andando com o senhor aí no Monte das Oliveiras, ouvindo, aprendendo, vendo, mas não resolveram não, viu? Levei lá, secos. Eu não quero ser essa pessoa, camarada. Meu Deus. Eu quero que pingue óleo das minhas mãos. Eu quero que pingue óleo das minhas mãos. Eu quero que aonde eu tocar prospera. Onde eu colocar a planta dos meus pés, o Senhor me dá por herança. Eu quero que 1000 caiam ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não sou atingido. Eu quero viver a verdade do Evangelho. E a verdade do Evangelho é o Evangelho que transforma, não é a mesmice. Porque quem vive mesmice é inferno. Quer viver céu? Novidade de vida. Quer viver inferno? Repetição. Então é uma coisa. Você não pode falar com a pessoa que a pessoa vomita a mesma coisa. Reclama a mesma coisa. É o mesmo problema. Meu Deus do céu. Aonde está o Deus dessa pessoa? Fala comigo, gente. Levanta a mão e fala assim: eu te entendi. Olha aí, eu entendi. Eu entendi. Então, se você entendeu até quando é agora, vai parar isso hoje. Precisa parar isso hoje. Eu não quero ficar mais me distraindo. Eu não quero, cara. Gente que fica alimentando a minha raiva e não a minha paz. Tem gente que o diabo coloca na sua vida para alimentar o seu ódio e não a sua paz, que excede todo entendimento. Se liberte disso. Pastor, mas eu ainda me sinto condenado. Você se sente condenado? Então escuta essa aqui, ó. Aqueles que estão em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Ai, pastor, escuta mais essa aqui, ó. Não há condenação para aqueles que estão em Bíblia. Chega. O Senhor nos destinou para prosperar. O Senhor nos destinou para vencer, para amadurecer, para nos emancipar e para ser bênção onde quer que venhamos a estar.